Isso aí, rapaziada, também mais uma vez, valeu pela participação de todos. No vídeo de hoje, como vocês puderam perceber pelo título, eu vou explicar para vocês e a gente vai falar sobre por que o amor não existe, né? Amar é humanamente impossível. Esse é o título que eu coloquei, a frase que eu coloquei na thumbnail, e eu vou explicar para vocês. Inicialmente eu usei essa expressão para conseguir atrair a audiência de mais pessoas, né? Porque muitas pessoas já ficam engatilhadas de você usar esse termo, você falar que amor não existe, que é uma coisa frequente inclusive na Red Pill, mas que ela acerta ao falar sobre isso, né? Ela acerta em um momento, em outro existe um equívoco, e é o que eu vou explicar. Mas de modo geral, o amor ele não existe na forma que a Red Pill explica, por isso que ela acerta nesse caso, e como eu disse, na minha opinião, é claro, vocês podem deixar aí a de vocês nos comentários, tá? Para confrontar o meu argumento. Eu também acredito que amar é uma coisa humanamente impossível. Tá? Uma das coisas que trouxe para mim um insight para fazer esse vídeo para vocês foi um comentário que eu vi de uma atriz da Globo falando sobre essa história de poliamor, que é uma coisa comum que você vê hoje em dia em algumas influencers globais e nessa vertente moderna do feminismo, né, sobre o poliamor, você amar mais de uma pessoa, mais parceiros. E isso, na verdade, é um impulso, em certa medida, biológico e oriundo do seu ego, do seu egoísmo. Vocês têm que entender o seguinte, rapaziada, o amor ele não existe em nós, enquanto seres humanos, que temos ego e somos falhos. Inclusive, os próprios pecados capitais são uma representação do que é esse egoísmo biológico. Se você olhar para os pecados capitais, você vai conseguir achar uma explicação biológica para eles, oriundas do nosso comportamento egoísta. Inveja, ira, avareza, luxúria, cobiça, adultério, todas essas coisas, você tem uma perspectiva biológica para isso, que são egoístas, que são oriundas da nossa biologia. Um ponto que vale a pena ser destacado também é sobre a amoralidade da natureza, né? A Débora falou que o determinismo biológico ele não é moral, você não pode usar. O que é falso, é uma meia-verdade. A natureza ela não é imoral. A natureza ela é amoral. Tem certas coisas que servem para a construção social, que são oriundas da biologia, que são morais e funcionais para a sociedade. A natureza ela é amoral. Quer dizer que você pode extrair coisas que são moralmente funcionais da natureza e coisas que não são. Tem vários comportamentos, até nos próprios animais, que você vai destacar, que são o tipo de moralidade que os seres humanos praticam. Então, uma das fontes da moralidade também vem da natureza, rapaziada. A natureza, como por exemplo, você vai ver que o tal do infanticídio, por exemplo, né, existe na natureza, mas também existe, você vê a fêmea que ela tem uma tendência a proteger os filhotes, a trazer alimentos, caçar, sacrificar a vida por eles, e assim por diante. É um tipo de moralidade oriunda da natureza. Então a natureza não é 100% imoral, não. O amor, ele existe quando... Ele existe sim, mas ele não existe na natureza humana. Ele não é, na minha opinião, o amor ele não é humanamente possível. O amor ele está no campo do nível mais alto de consciência, da completa desconexão do ego no nível de espiritualidade mais alto. O amor ele não existe na biologia, na minha opinião, na natureza dos homens e mulheres. O amor ele é uma coisa que ele é um dos níveis mais altos de energia que existe, desconectado completamente da natureza feminina e masculina e de gênero e da biologia. Ele existe no nível mais alto de consciência e espiritualidade. Onde existe amor, não existe ego, não existe egoísmo. Essa é a minha opinião. Então, o amor existe no campo da espiritualidade. Não existe gênero, não existe para mulher, para homem. Nisso a Red Pill acerta. Tem que dizer que na natureza das mulheres, elas não são capazes de amar você. A mesma coisa o homem, na minha opinião. E aí que vem o amor com condições. Quais são essas condições? Eu amo você, eu consigo transcender o meu egoísmo ao mesmo tempo que eu consigo levar ele em consideração em certa medida. Isso que são as condições. A Red Pill, ela não fala sobre uma ordem moral. E até quando ela vai trazer um nível de moralidade para vocês, do tal do dever ser que ela disse, vai ser um sentido de moralidade que tem uma certa relação com o cristianismo. Sacou? Quantas vezes a gente não falou aqui para vocês, não pega mulher casada, não trai, não bater em mulher, sacou? Ser um homem funcional, não ser um cara que anda à margem da lei, isso são coisas moralmente constitucionalizadas, principalmente pelo cristianismo. Então, não sempre, como em qualquer ideologia, mas na maioria das vezes que a Red Pill, a principal parte da Red Pill não é para isso, mas em um certo pedaço dela tem isso, o dever ser, a direção. Existe direção na Red Pill, mas é exceção. Porque o principal, o grosso da Red Pill, é a análise, é a observação, é a identificação, você identificar. Que nada mais é, por isso que muitas vezes a gente vai falar que a Red Pill não tem moral, porque você analisa a realidade. A realidade é que não existe moral na realidade, muitas vezes. Muitas vezes a realidade vai ser expressada através de um egoísmo das pessoas. Isso é um fato, a Red Pill vai falar. Não adianta, mesmo que a gente deva seguir por um caminho moral, a hipergamia existe, o adultério existe, a poligamia existe, homens que batem em mulheres existem e assim por diante. Certo? Fraude na paternidade existe. Então, cara, essas coisas não vão mudar. A realidade, ela é corrompida. A Red Pill só analisa isso, que muitas vezes essa explicação, como eu falei dos pecados capitais, existe
um precedente natural, biológico inerente aos gêneros para esses comportamentos. Como eu falei, se você perceber os pecados capitais, ira, inveja, são coisas do nosso ego, são coisas primitivas, são coisas do nível baixo de consciência. Você consegue encontrar uma explicação biológica para isso. O amor menos egoísta que existe é o amor materno. Por isso que algumas pessoas vão dizer, como eu disse, que ele é o que mais se aproxima de Deus. Sacou? Porque a sua mãe, ela vai amar você. Esse é o verdadeiro... O que é o amor incondicional? É o amor completamente transcendente, que praticamente vai ser o amor só de mãe. Ele transcende completamente do ego. As condições para amar, que homens e mulheres têm naturalmente, ao escolher seus parceiros, em algum nível eles vão ter, é impossível. Porque o amor verdadeiro, ele é cego. O verdadeiro amor é cego. O amor entre homens e mulheres, ele não é transcendente nesse nível. O que é normal, cara, porque nós somos seres humanos. Isso não é um julgamento. Isso é uma observação. É só uma conclusão, uma constatação. Isso é normal. Não tem nada de errado nisso. O amor entre homens e mulheres não é cego, porque ele é cheio de condições. Porque na hora que um homem vai escolher uma mulher vai escolher um homem, nós vamos levar várias coisas em consideração que não 100% existe uma parte subjetiva, mas em grande medida, talvez até em maior medida do que em menor, vão ser oriundas do nosso egoísmo, que é um tipo de mecanismo biológico. Na minha opinião, o ego está muito relacionado como se ele fosse um tipo de software para o nosso sistema reprodutor. O amor, como eu falei, ele não existe no ego. Ele existe no nível de espiritualidade. É o que nos diferencia dos animais. É a nossa consciência. O amor, ele está dentro, ele está aplicado, faz parte dessa esfera. Da esfera mais alta. Espírito não tem gênero. É por escolha desconectada completamente do seu ego. Por isso que as pessoas dizem que amor é escolha. Porque isso representa que ele é consciente. Ele vem dos níveis de consciência espiritual, no nível mais alto. Ele é completamente desconectado dos nossos níveis mais primitivos e egoístas, certo? Então essa é a minha opinião, deixa a opinião de vocês nos comentários. Como eu disse, sim, a Red Pill acerta em falar que o amor não existe, e na minha opinião, amar é humanamente impossível nessa condição, enquanto nós somos pessoas egoístas, né? A partir dessa nossa biologia, da nossa natureza, mas por uma outra perspectiva, os seres humanos são aqueles que têm consciência. Quando a nossa consciência é capaz de transcender completamente do ego e do egoísmo, é nesse campo que o amor existe. No campo espiritual das coisas. O amor não tem gênero, o amor não tem sexo, o amor não tem ego, o amor não é oriundo da biologia. Ele existe no campo espiritual. É o nível de consciência mais alto que existe. Por isso que o amor, por isso que eu disse que o amor da mãe ele é o que mais se aproxima. Porque ele é um amor completamente transcendente. Ele não existe quase que nada de egoísmo. Não interessa. Você pode ser pobre, você pode ser feio, você pode ser o que for, cara. Não importa, cara, como você seja. A mulher, a mãe, vai amar você independente de qualquer coisa. Não existe qualquer nível de egoísmo, certo? Como é diferente nesse caso da relação entre homens e mulheres. A mulher vai amar você, mas você ganha bem, você é alto, você é forte, você é confiante. Várias coisas que são oriundas do ego, do aparato biológico dela. O homem é a mesma coisa. Mesmo quando homens e mulheres amam uns aos outros, certo? Existe um nível de condições que são oriundas do nosso egoísmo. E o amor com o ego, eles não convivem. O amor ele é completamente antagonista ao ego. Onde existe ego, egoísmo, não existe amor. Na minha opinião, tamo junto? E por último, rapaziada, se você quiser fortalecer meu trampo aqui, pensem em comprar o meu e-book, A Bíblia dos Arquétipos, que o QR Code vai estar aqui na tela. E o livro é totalmente ilustrado por um desenhista profissional. Tá com 5 estrelas lá na Hotmart de avaliação, 25 conto.